Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50. Versículo 20. Gênesis 50, 20. Diz assim: Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê este dia, para conservar muita gente com vida. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Te damos graças, Pai, pela Tua palavra. Pedimos que nesse momento o Teu Espírito leve o nosso coração cativo a ela e venha direcionar esse tempo, ministra nas nossas vidas, trazendo força, consolo, fé. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Não é novidade que nós ontem, como brasileiros, perdemos com certeza o maior comunicador que esse país teve, o maior apresentador que o Brasil criou. A gente perdeu ontem, que foi o Silvio Santos, um homem empreendedor que tem uma biografia muito interessante no sentido de superar dificuldades, obstáculos, especialmente na infância e juventude, E nesse sentido ele inspira a vida de muita gente e inclusive possui em alguns pontos, independente da fé que esse homem possuía, ele possui algumas virtudes que em alguns pontos assemelha-se à história desse homem, um dos grandes homens chamado José, especialmente no que diz respeito a não permitir ser refém das circunstâncias da vida, não se tornar uma vítima das circunstâncias, especialmente da condição socioeconômica que ele possuía. Ele é um homem que se recusou a ser vitimista, Não sou vítima, não culpou ninguém, pelo contrário, trabalhou, se esforçou. O próprio disse, 10% inspiração e 90% transpiração, ele dizia. E em alguns pontos ele assemelha-se a esse homem chamado José, que evidentemente tocou de uma maneira muito maior a sua nação e a história, porque José, ele foi uma das grandes tipificações de Cristo no Antigo Testamento. O homem que manifestou a graça de Deus na sua geração, o homem que redimiu o caráter da sua família, uma família marcada por uma série de problemas, por uma série de dificuldades ligados ao caráter, aos relacionamentos, e José foi o grande tipo de Cristo no Antigo Testamento, um dos maiores. Manifestou o caráter de Cristo na sua geração e redimiu o caráter da sua família. Isso nos mostra, inclusive, que não existem situações que não possam ser revertidas pela graça de Cristo, que não possam ser revertidas pela graça de Deus. José ressignificou a história do seu próprio pai. Gênesis, no capítulo 37, verso 2, fala assim: essa é a história de José, essa é a história de Jacó. E aí 2 pontos: José tinha 17 anos. E começa a contar a história de José. Essa é a história de Jacó e da sua descendência. E começa a falar de José, porque José redime a vida de Jacó. José restaura a família patriarcal de Jacó. A história de Jacó só encontra significado em José. Então José vai restaurar toda a família dele por conta de ser um homem de caráter, um homem que refletiu Cristo. Que esse é o grande propósito para nós, refletir o caráter de Cristo Jesus e sermos uma luz para a nossa geração, especialmente para a nossa casa, os mais chegados, para os nossos. E José foi essa tipificação de restauração, de caráter, de mudança, de ressignificação da história da sua família. Isso mostra que a gente nunca deve ser refém de culturas malignas da nossa família, da nossa casa. Não importa a tragédia que a gente tenha vindo, não importa se a tua família é marcada por quebras de aliança, por divórcio,
mortos, nós, pela graça de Cristo, podemos ressignificar a nossa história. Não importa se houveram vários condicionamentos, sejam quais forem, sociais, econômicos, na graça de Cristo nós podemos redimir o caráter da nossa família. A graça de Cristo pode trazer essa ressignificação na nossa história, de modo que a gente não precisa perpetuar um histórico talvez ruim da nossa casa. Você não está destinado a dar ferroada para o resto da sua vida, porque o teu pai deu ferroada, o teu avô deu ferroada, né? Você não precisa viver essa síndrome de escorpião, essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela, como dizia uma novela que não é da minha época, eu sou de São Júnior para cá, da época da Valéria, de Joel, eu sou novinho. Mas a gente não precisa perpetuar históricos ruins, malignos, porque a graça de Cristo traz essa ressignificação para a nossa história. E a gente vê isso na vida desse homem chamado José, que é um dos grandes personagens. A história de José é um drama extraordinário que mexe com qualquer pessoa que ainda tem um pouco de sentimento. Eu não sou esse cara sentimental, mas a história de José mexe conosco, trata o nosso coração por ver esse agir da graça de Cristo Jesus, esse agir da graça de Deus atuando na vida dele. E eu gostaria de rapidamente falar de algumas lições que a gente pode tirar da vida desse homem. Em primeiro lugar, eu queria que você tivesse a sua Bíblia aí comigo em Gênesis. A primeira lição que eu aprendo com esse homem é que os planos de Deus sempre nos surpreendem. Amém. Os planos de Deus sempre vão nos surpreender, vão te deixar boquiaberto. Aquilo que Deus tem para nós sempre vai causar esse sentimento: será? É possível isso? De perplexidade. Capítulo 37 a gente vê José tendo sonhos que apontavam para algo que Deus faria lá na frente. Sonhos que, ao contar esses sonhos, deixaram todo mundo assim: como assim? Que negócio é esse? As estrelas se curvando, a autoridade se curvando a ele, depois os feixes se curvando, as espigas se curvando, falando de algo que Deus faria. Ele fica impressionado com 17 anos ainda, um menino, com aquilo que Deus estava revelando ao seu coração, deixando ele surpreendido. E quando a gente olha para a história, a gente vê essa percepção dos grandes homens de Deus, sejam quais forem os planos de Deus. Que às vezes parece que eu não vou ser como José, mas tudo aquilo que Deus preparou para você, quando você se depara no primeiro momento, parece que é algo desafiador, porque os planos de Deus vão provocar essa dependência, essa projeção nele, e vão nos tirar da nossa zona de conforto e nos chamar para o crescimento, porque o plano de Deus tem a ver com o crescimento. Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou começar algo novo com você que não tem nada a ver com esse sistema politeísta, essa cultura. Eu vou começar um povo através de você. E quando Abraão está se perguntando, Deus diz assim: olha, sai da tua tenda, olha para o céu. Quer dizer, sai desse lugar, você está olhando tenda, sai para um lugar limitador, olha para os céus, olha as estrelas. Será que você pode contar as estrelas? A tua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus, como os grãos de areia. Quando Abraão está titubeando, pensando sobre a sua velhice, as dificuldades, sobre o propósito de Deus na vida dele, ter um filho, Deus fala: sai da tua tenda. Ele vai ampliar o horizonte de Abraão e mostrar a grandeza do plano dele, que a gente fica: como que é isso? Como será isso? Ele faz a mesma coisa com Pedro, que vai ser o líder dos discípulos, pastor da igreja de Jerusalém. Enquanto ele está andando com Jesus, ele é discípulo e sempre toma ali à frente, já é um líder que Jesus está preparando ali, junto com Tiago e João. E num dos episódios, Pedro parece que é tomado por aquela percepção de fé, esse chamado de Cristo para a gente se projetar nele com confiança. Ele diz: se é o Senhor aí andando sobre as águas, deixa ele ir ao teu encontro. E Jesus fala: então vem, sai do barco, pisa na água, caminha de um modo que você só vai conseguir se olhar para mim e confiar em mim. Se você vencer o sentimento
sentimento de autonomia, se você parar de olhar para os seus condicionamentos, para a sua própria vida e projetar sua fé em mim, projetar sua esperança em mim, meus irmãos, o chamado é sempre para a gente crescer. O plano de Deus sempre nos desafia. Quando a gente quer, por exemplo, ter vingança, Ele diz perdoa. Quando a gente quer ter ressentimento, Ele diz libera perdão. Por mais difícil que pareça, Ele está querendo que a gente prossiga dentro daquilo que Ele estabeleceu, é calcar os nossos pés na palavra dEle e fundamentar nossa vida na palavra eterna dEle, caminhar sobre a palavra dEle. Mas isso exige fé e dependência. Então é perdoar quando a gente quer matar, né? É prosseguir quando a gente quer desistir, é continuar quando a gente não quer mais sair, ele fala, continua. Então eu, Elias, que minha vida já foi, não sou melhor que os meus antepassados, eu não terminei a minha obra na tua vida. Você vai lá ungir Eliseu. O cara quer parar, e Deus está falando, não terminei. A hora que eu quero parar, Ele diz, prossiga. É quando você está lá totalmente sem expectativa pela sua frustração, pelo seu pecado, como Pedro tinha negado, Ele vai lá e restaura Pedro e fala, calma Pedro, tem muita coisa ainda para fazer. Quando você olha mais para o peso do seu pecado do que para o peso da graça de Deus, Ele diz, olha para a graça e continua. Então o plano de Deus nos desafia a crescer. Ele nos deixa boquiabertos, surpresos, porque Ele chama para o crescimento. Às vezes é fazer você vencer a sua timidez. Por mais que pareça, não é tão grande como o justo, não importa, para nós sempre vai ser desafiador, porque vai nos chamar para crescer. É vencer a timidez para falar em público, sei lá, para cantar, para testemunhar, mesmo se você tem um passado complicado, você vai testemunhar da graça dele para alguém. E aí você supera as suas limitações, mas vai fazer a diferença na vida de algumas pessoas e vai cumprir o propósito de Deus, porque ele sempre vai ser grandioso aos nossos olhos. Lembro quando Deus colocou no meu coração sobre pregar, eu tinha pavor de falar em público. Gente, eu era tão tímido que na primeira série eu fiquei com vergonha de pedir para o professor deixar eu ir no banheiro. Eu tinha vergonha de falar, professor, eu posso ir no banheiro? Era constrangedor falar que eu ia no banheiro. E fiquei segurando a aula inteira e acabei urinando na classe. É pior, né? A vergonha ficou maior. Mas porque eu segurei, porque eu tinha ela, que era uma boa professora. Por que você não me pediu? Mas o constrangimento, a vergonha foi tão grande que eu fui me fechando, segurando e não conseguia. Era criança, 6, 7 anos. Porque era muito. Eu tinha timidez, vergonha. E aí eu lembro quando Deus colocou no meu coração, ainda na juventude, me deu pavor só de pensar, de estar em frente de pessoas falando em público. Eu ficava, como o cara consegue falar tanto tempo em público? Não há vergonha isso aí, né? Eu vou ter vergonha, vou esquecer tudo, e Deus, pela graça dele, faz a gente crescer, nos desafia. Então, não importa o que Ele colocou diante de você, sempre vai te desafiar a crescer. Sempre vai, porque é uma maneira de você manifestar uma parte da cor da graça de Deus, que é a multiforme, as múltiplas cores. Isso nos desafia a crescer. Os planos de Deus sempre nos surpreendem, amém? Sempre nos surpreendem, porque nos chamam para crescer. Segunda coisa que eu aprendo em José é sempre perseverar no que Deus prometeu, naquilo que Ele me confiou. Eu aprendo a perseverança em José. E hoje de manhã eu estava lá descendo o feed no meu Instagram e aí me deparei com uma fala, uma das grandes falas do cinema, feita por um menino quando ele encontrou lá o ator, promoveu a fala. Eu vou ler a primeira fala, que diz assim: o mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão, vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele, dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde, você é melhor do que isso. Já sabe o que eu estou falando, Rock Balboa, né? Quando ele fala para o filho dele, não é sobre bater, é sobre quanto você aguenta apanhar.
é um quadro realista da vida, porque a vida é dura, a vida é marcada por sofrimento. Tem filósofos que dizem que viver é sofrer. Por quê? Porque a vida, o ser humano, a criação foi afetada pelo pecado. Então tem maldade, tem injustiça, tem traição, tem frustração, tem muita coisa que nos machuca. A vida é assim. Eu sei que tem ideologias nefastas que tentam, que parece, tenta pintar a vida como uma coisa bela, harmoniosa, né? Vamos dar as mãos, é tudo paz e amor, e a vida não é assim. A vida é marcada por crueldade, por frustração. Se a gente se permite olhar para a vida com essa ideologia, aí sim a gente vai ter depressão, porque a gente vai se frustrar porque está encarando da maneira errada, projetando expectativas que não são reais, são ilusórias. A vida é dura, a vida é dura, é difícil, e ele diz: a gente tem que continuar prosseguindo. E meus irmãos, olha José, ele prossegue apesar da descrença do próprio pai, porque quando ele conta o sonho que ele teve para o pai, o próprio Jacó vai dizer: que negócio é esse, meu filho? Você está falando que sua mãe e eu vamos nos curvar a você um dia? Que história é essa, cara? Que coisa é essa? Ele guarda no coração, mas ele mesmo questiona o próprio filho, mesmo amando, mesmo lá dando a túnica, tratando ele até com predileção, o problema, mas ele questiona aquele propósito da vida de José. Então às vezes você tem desconfiança do próprio pai, um descrédito da própria família, naquilo que você almeja em Deus, que Deus talvez colocou diante de você. Ele tem a traição de dentro de casa, uma coisa que dói é você ser traído por gente próxima, gente que você ama, gente que você colocou o seu afeto, e você ter traição das pessoas que você menos espera. Ele enfrentou traição, ele enfrentou descrença, ele enfrentou injustiça no trabalho, que era um homem zeloso, e mesmo assim foi algo de uma injustiça lá, que a mulher de Potifar colocou os olhos em José, que era bonito, e aí ele falou: não, eu sou responsável por tudo da casa do meu senhor, mas não por você. E aí ela tenta lá abraçar José, ele corre, ela consegue pegar a túnica dele lá, e aí fala que ele tentou fazer algo com ela, e ele acaba sendo preso. Uma injustiça. Quem é que nunca sofreu injustiça no trabalho? Todo mundo. Um chefe que não olha o teu esforço, um patrão que não valoriza o quanto você fez, ou quem sabe até dentro de casa, pessoas não valorizam o seu trabalho, o seu empenho, o seu esforço. E José nos ensina que isso não foi suficiente para pará-lo. Ele não mergulhou numa depressão, ele não desistiu, ele não negou a Deus, ele não parou de confiar em Deus, ele sequer murmura, ele sequer blasfema, não faz nada, ele continua confiando, manifestando o caráter de bondade, o caráter de Cristo, a descrença dos pais, a traição dos irmãos, a injustiça no trabalho, e nem a ingratidão por quem ele fez o bem, porque lá na cadeia ele ajuda numa situação, e quando o cara é liberto, o cara não lembra dele, o cara esquece do que José fez. E nem a ingratidão por aqueles que ele fez o bem tornou esse cara cruel. Apesar da maldade do outro, isso não interferiu no caráter de José. Eu aprendi com o pastor Carlos Queiroz falando sobre a ceia, né? E a gente sempre tem a ceia como uma denúncia apenas do que Judas vai fazer com Jesus, mas a ideia de molhar o pão no vinho tem a ver com reciprocidade, comunhão, porque lá no livro de Ruth, quando Ruth está se sentindo estrangeira, não acolhida, Boaz vai dizer: manda falar para Ruth que pela manhã ela pode molhar o pão dela no meu vinho. É igual você molhar o pão no café do outro, né? Você vai molhar no café. Às vezes tem gente que faz isso, acabou o café, aí molha no café do outro. Mas isso é intimidade, é comunhão. Fala, vai dizer para Ruth que ela não é estrangeira, que ela pode molhar o pão dela no meu vinho pela manhã. E o que faz a gente olhar para esse texto diferente é como se Jesus dizendo para Judas: Judas, apesar da tua maldade, você não altera quem eu sou. O meu cálice de vinho está sempre aberto para você molhar o teu pão.
porque a tua maldade não altera quem eu sou, a tua maldade não vai mudar o meu caráter. O que você faz para mim de mal não vai mudar aquilo que Deus quer, o modo como Deus quer que eu viva. Então eu não vou me deixar ser afetado pela maldade do outro. Eu vou continuar perseverando em Cristo Jesus, naquilo que Ele confiou a mim, e uma das coisas, das grandes coisas que Ele confiou, tem a ver com manifestar o caráter dele, é manifestar o fruto do Espírito Santo, continuar sendo alegre, apesar das injustiças, da maldade, é continuar tendo fé, apesar das dificuldades, tendo humildade, apesar de um contexto soberbo, onde todo mundo acha que entende de tudo, continuar confiando em Deus, é continuar sendo manso, apesar da violência do nosso contexto, não deixar que o mal altere quem eu sou. Então Jesus está dizendo, apesar da tua traição, Judas, meu cálice está aqui aberto, você pode molhar sempre o teu pão. E José, a gente vê essa perseverança dele, tem descrença, tem traição, tem injustiça, tem ingratidão, mas nada muda a vida desse homem, ele continua confiando em Deus, perseverando. A vida não é sobre bater, é sobre você continuar caminhando. Martin Luther King falou, olha, se você não conseguir correr, caminhe, se conseguir caminhar, rasteje, mas continua seguindo, continua prosseguindo. Terceiro, eu aprendo aqui que eu devo sempre aprofundar e cultivar uma relação com Deus, porque o texto diz no capítulo 39, no versículo 2 e no versículo 21, que Deus estava com José, e ficava notório que apesar de tudo que estava acontecendo, Deus estava no processo, Deus estava presente na vida de José. E por que está presente? Porque o próprio José cultiva a presença de Deus em sua vida. O próprio José nunca deixa de confiar em Deus. Não há um registro de nada que esse cara fez de descrença, de blasfêmia. Ele continua sendo devoto a Deus, fiel a Deus, ele continua cultuando Yahvé. Ele vai perceber lá na frente o propósito de Deus na sua vida, qual que era todo o propósito do sonho que ele teve. Ele vai entender isso lá na frente, e no processo ele se deixa trabalhar por Deus, ele vai estreitando cada vez mais a relação com Deus, e vai produzindo fruto coerente com o reino de Deus, com a vida de um genuíno discípulo de Cristo, de um seguidor de Yahvé. Ele manifesta esse fruto na sua vida. Isso mostra alguém que continuou mesmo, que cultivou, apesar de não falar, só falar que Deus estava com ele. Isso deixa implícito a ideia de que é alguém que amava Deus e continuava servindo a Deus. E como é importante a gente estreitar isso. Eu sei que parece redundante falar de você orar, de buscar a presença de Deus, mas como cristãos, às vezes a gente passa por períodos de esfriamento, algumas vezes, se deixa levar pela circunstância, e aí a gente vai se tornando um pouco uma fé menor, vai se tornando desanimado, mas a gente aprende aqui que não deve permitir que essas coisas direcionem a nossa vida. Tem que continuar buscando a face de Deus, tem que continuar perseverando em oração, perseverando em conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que vai nos colocar de pé, firmes em toda e qualquer situação e circunstância. Amém? Quarto, eu aprendo aqui em José a fazer tudo que o Pai me confia com excelência. Ele fazia com esmero extraordinário. Ele cuida dos negócios do pai, faz bem feito. Ele cuida de maneira extraordinária, zelosa, da casa de Potifar. Ele na cadeia se torna um líder, o cara confia um monte de coisa para ele. Até na cadeia ele está fazendo bem feito. E aí por fim, ele vai ser governador do Egito. Então ele está na casa do pai, faz com excelência. Ele está na casa de Potifar como escravo, faz com excelência. Ele vai preso, não fica revoltado, ele faz com excelência. E aí ele se torna governador do Egito e faz com excelência. Tudo que dá na mão dele, seja em qual circunstância, em qualquer ambiente, ele doa o melhor dele. Ele faz aquilo que há de melhor. Ele cumpre o que Paulo falou lá na frente: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então não importa se é uma grande posição que vai fazer diferença na vida de um monte de gente, faz bem feito. Ou se vai fazer uma diferença na casa dele, faz bem feito. Se é na casa,
patrão, num ambiente menor, faz bem feito. Se é na cadeia, um ambiente que ninguém está vendo, faz bem feito. A gente poderia falar de vários cristãos que fizeram com excelência. Pegar Tolkien, que demorou 16 anos para escrever Senhor dos Anéis, meticuloso, um cara perfeccionista, mas deixou uma obra extraordinária. Imagina, 16 anos escrevendo a história, fez lá um dialeto só para inserir na história, desenvolveu toda uma língua para colocar na história. Um cara que fez com excelência. Sebastian Bach, compositor extraordinário, que até hoje está aí, tem que estudar o cara que vai estudar música, extraordinário. Mas não só esses grandes nomes. Em José, olha, como eu falei, a gente aprende a tudo, que a maioria de nós vai trabalhar no anonimato, irmão. A gente falou aqui na nossa série sobre vida simples, que a maioria vai marcar as pessoas da família, do contexto ali. E não importa se a gente não vai ser um grande nome ou herói, a gente tem no nosso contexto tecnológico, parece essa busca em ser o grande. O Levi tem que ser o grande pregador do Brasil, o João tem que ser o grande pregador do Brasil, o fulano tem que ser o grande, o Fernando tem que ser o grande músico do Brasil. A maioria de nós vai viver uma vida simples no anonimato, e não há problema algum de fazer isso. O que é mais importante do que a nossa reputação no mundo é o nosso caráter diante de Deus. Como um certo pensador diz, não vale aquilo, a reputação é aquilo que vão falar no dia do seu velório, o caráter é aquilo que os anjos vão falar de você diante de Deus. Então se preocupa com o seu caráter, com aquilo que os anjos falarão sobre você diante de Deus, aquilo que Deus vê em secreto, e o que é visto em secreto e bem feito, diz o texto que Ele vai nos recompensar. Ah, mas quem vê são só os meus filhos. Maravilha! Que é alguém melhor do que você influenciado pelos teus filhos? Porque se eu perguntar para você aqui hoje, quem você quer deixar a maior marca na sua vida? Você vai dizer, minha esposa, meu marido, os meus filhos, minha família, um amigo próximo. Não importa se você no seu Instagram tem milhões de seguidores, você fala para um monte de gente, você abre uma live, tem 100 mil pessoas te ouvindo, ou se você fala para poucas pessoas. O que importa é você fazer com excelência o que Deus confiou para você. Amém. Porque até o que é feito em secreto, aliás, o que é feito em secreto Ele vai recompensar. Aquilo que é visto por poucos, aquilo que toca poucos, Deus está olhando. Eu creio que a gente vai se surpreender na eternidade com tanto de pessoas anônimas. Talvez diante de Deus tiveram uma grandeza e serão recompensadas com um brilho talvez maior do que pessoas que a gente imaginava. Quantas Marias que limpavam a igreja orando por cada vida ali, clamavam, choravam, e Deus fez isso aí, mas ninguém viu, só Deus. Então não importa se você é o Sebastian Bach, se você é o Tolkien da literatura, ou se você é como uma diarista que trabalhou com os muçulmanos, que ela se oferecia de casa em casa para limpar as casas e arrumar, até o momento que ela conseguiria pegar a sua patroa chorando e poder comunicar o Evangelho para ela, discipulá-la, ministrar o Evangelho, ver aquela família muçulmana se converter e falar, meu trabalho foi feito, e procurar uma outra casa e continuar. Ou se simplesmente você, como o sujeito que eu falei aqui, um funcionário público de São Paulo, como o pastor menciona, aqui no Brasil, que ele cavava valas, e no final do serviço, do expediente, ele baixava a cabeça e orava, e aí todo mundo corria para o ônibus para ir embora, e aí perguntaram um dia para ele, por que você fica aí olhando para a vala que você cavou? Eu falei, eu estou orando, e quando eu oro eu digo, pai, está vendo essa vala? Pode ter igual, melhor não tem. E quando amanhã forem passar a tubulação, eles vão falar, essa aqui está perfeita. E quando eles fizerem esse elogio, receba como se fosse o que eu fiz para você. É gente que encara com consciência e faz uma coisa que aos nossos olhos parece pequena, mas que faz a diferença para o todo. Faz a diferença para o próximo, faz a diferença para a comunidade. É uma maneira de encarar a vida diferente. E de marcar a vida de pessoas de maneira anônima. Mas você vai fazer a diferença. Vai provocar algo, vai provocar elogios. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
vão perceber essa vida de virtude, ou quem sabe simplesmente fazer móveis, como faziam os Shakers, os puritanos, alguns séculos atrás, que decidiram na sua filosofia de trabalho fazer com excelência tudo, o melhor possível, as partes visíveis e as não tão visíveis dos seus móveis, a ponto de, no contexto deles, alguém dizer: os móveis feitos pelos Shakers era digno, a cadeira feita por eles era digna de um anjo se sentar, de tão bem feita. Eu já falei aqui, se virasse a cadeira ao contrário, eles saberiam que tinha sido feitas pelos Shakers, por esse povo, porque a mesma excelência colocada na parte visível era colocada na outra parte que não era visível. Então você virava e falava: isso aqui é dos Shakers. E tem móveis desses caras até hoje, mais de 150 anos, 200 anos, tem móvel ainda, feito pelos caras que resiste ao tempo. Mas porque a filosofia deles é fazer o melhor possível. Faça o melhor possível, como mãe, como dona de casa, como pai. Mas eu não faço nada fora tão grandioso, eu sou pai, só pai. Eu sou só mãe. Você quer vocação mais digna do que pai e mãe? Não existe. A primeira que ele instituiu foi o casamento. Isso vai determinar todo o restante. Não importa se você não escreveu um livro que vai virar best-seller, não importa se você fez uma canção que vai ser escutada no país todo e no mundo todo, não importa se o seu nome vai ser reconhecido por um grande feito, uma grande invenção. Se você for uma mãe eficiente, um pai eficiente, isso pode fazer a diferença. Está aí Suzano Wesley, que não nos deixa mentir. Criou os filhos que mudaram o mundo, não só da Inglaterra, mas da nação. Mundo no seu sentido, correto, exato. Tanto o mundo da Inglaterra como o mundo mesmo. Porque a partir do trabalho de Wesley, gente foi influenciada, e esse pessoal influenciado foi acabar com a escravidão. Então mudaram o mundo, por quê? Porque ela foi mãe, no sentido mais excelente da palavra, exerceu a sua vocação, cumpriu o seu ministério. Então eu aprendo esse homem a ter zelo em tudo, em qualquer ambiente que for. Deus está vendo. Apesar da injustiça, prossiga. Apesar do não reconhecimento, prossiga, porque Deus vê. Faça como a Bíblia orienta, como se o outro fosse Deus, ou como se você fizesse para Deus. Paulo fala isso em Colossenses capítulo 3, versículo 17 e 23. Primeiro ele fala: faça como se você fizesse para Deus, e depois faça como se o outro fosse Deus, como se você estivesse servindo o outro. Então, se a gente seguir essa filosofia de Paulo e de José, com certeza a gente vai deixar marcas na vida das pessoas, vai fazer diferença na vida do próximo, especialmente da nossa casa. E por fim, meu irmão, eu queria falar que o caráter ele é bem mais valioso, é o nosso bem mais valioso do que o ouro, do que a herança que você deixa, do que você conquista, porque o caráter a gente pode levar para a eternidade. A Bíblia diz assim que o propósito de Deus é o quê? Que a gente seja conforme a imagem de Cristo Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, é manifestar esse caráter, é permitir essa ação de Deus. O caráter é o que a gente tem de valioso, e só entende isso quem compreende o que José compreendeu no texto que eu abri aqui. O mal que vocês fizeram, Deus reverteu em bem, porque todo esse plano, todo esse sonho que eu tive com 17 anos, não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com o que Deus faria através de mim. Deus não tinha compromisso em fazer bilu-bilu em mim, em satisfazer capricho para mim. Não tem a ver com eu, tem a ver com nós. Só trabalha caráter e entende que o caráter é valioso, tem a ver conosco. Que Deus nos chama para sair do eu para o nós. Que Deus nos chama para refletir a comunidade eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus me chama para superar o egocentrismo. Que Deus me chama para superar a mesquinharia do ressentimento. Porque quando Jacó morre, e o texto que a gente está lendo é nesse contexto, os irmãos vêm aflitos. Agora que o nosso pai morreu, com certeza José vai retribuir o mal que a gente fez para ele.
Agora Ele vai finalmente pagar o que a gente fez de mal. Imagina a culpa ou remorso toda. E aí José fala assim: fiquem tranquilos, meus irmãos, porque Deus mostrou que Ele fez tudo isso para salvar o nosso povo. Gente, isso é pessoa que não se prendeu à mesquinharia, do ressentimento, que não fica perdendo tempo querendo se vingar do outro, carregando ódio no coração. Gente que não carrega ninguém na sua vida, por mais que fizeram mal, a gente consegue se libertar de coisas más, que vão prejudicar o nosso desenvolvimento em Cristo. Gente que não quer provar para o outro: eu vou conquistar bens para provar, que não está preocupado com provar nada para ninguém, porque a vida não pode ser resumida a isso, a busca de bens materiais, ou a calar a boca do outro através de não é isso que é a vida. Eu não posso perder o meu tempo com isso. José quer redimir o caráter da família. Meus irmãos, não importa que vocês fizeram bem, a graça de Deus se manifestou e a soberana vontade de Deus pegou o mal que vocês fizeram e reverteu em bem, e o mal vai parar aqui, e de agora em diante a história é outra. Deus ressignifica a nossa história. O mal para aqui, ele termina, ele cessa aqui. Eu não tenho tempo para perder com mesquinharia. E para a gente terminar com a sabedoria da vida, desse mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Para que eu vou ficar carregando mesquinharia no coração? Para que eu vou ficar carregando pessoas que me fizeram mal no coração? Para que eu quero silenciar alguém, um ex-patrão? Eu vou conquistar, para que eu vou resumir a minha existência nisso? Isso é mesquinho, isso é passageiro. A Bíblia fala: olhe para o alto. E às vezes as pessoas que nem compartilham da nossa fé conseguem perceber alguns aspectos dessa graça comum e dizer isso. Esse mundo você não leva a nada. Vamos sorrir, cantar, manifestar a graça de Deus, virtude de Deus. Vamos refletir o caráter de Cristo Jesus, porque isso é o que mais importa. Amém? Feche os teus olhos. Vamos ter uma palavra.